E o tema é justamente esse que a gente tratou aqui no finalzinho da entrevista com o Hélio Dolly, a sucessão do ministro Luiz Roberto Barroso lá no Supremo Tribunal Federal. E para isso, eu cumprimento o advogado, doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. Professor Guilherme Pérez, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Prazer retornar aqui ao Faixa Livre para debater os temas atuais com você e com os nossos espectadores. Agradeço muito a tua presença novamente aqui com a gente, viu, Guilherme? E principalmente a tua paciência aqui. Estou muito atrasado nesse nosso papo. Obrigado por nos aguardar aqui para dialogar conosco a respeito desse tema que tomou conta do noticiário ao longo dos últimos dias. O ministro Luiz Roberto Barroso surpreendeu muita gente na última semana anunciando a sua aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal. O ministro foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, deixa a corte após 12 anos da sua indicação para o cargo, feita lá em 2013. Ele poderia seguir lá no STF até 2032, quando completaria 75 anos de idade, mas decidiu antecipar a sua saída, como inclusive vinha indicando a interlocutores. E acabou de passar, inclusive, a presidência do Supremo Tribunal Federal ao ministro Luiz Edson Fachin. Agora, o presidente Lula vai ter a chance de indicar mais um magistrado ao Supremo. Será, inclusive, a sua terceira indicação neste mandato e sua 11ª ao longo do período em que ele teve à frente do Palácio Planalto. O substituto do Barroso já vai ser o 11º ministro indicado pelo Lula ao Supremo. Antes da gente falar, Guilherme, a respeito dos candidatos aí, a substituição do ministro Barroso, eu queria que você falasse um pouco sobre a trajetória do magistrado lá na corte. O Luiz Roberto Barroso se envolveu ali em algumas polêmicas ao longo do período, inclusive com o ministro Gilmar Mendes, também com o bolsonarismo, enfim, foi muito criticado pela esquerda ao longo da sua trajetória por algumas posições que ele teve. Eu queria te ouvir a respeito do que foram esses 12 anos de ministro Luiz Roberto Barroso à frente de uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal. Guilherme, como é que você avalia a trajetória do ministro? Perfeito, Anderson. Como você bem disse, o ministro Barroso já havia essa notícia, né, de bastidores, até da grande imprensa, mas também o mundo jurídico já comentava há alguns meses que ele poderia antecipar sua aposentadoria, né? Essa notícia veio oficialmente agora, então não foi uma grande surpresa, porque já se cogitava disso, já se esperava de alguma maneira, né? Ele se revelava aí já com a missão cumprida, já com certo cansaço ali institucional, digamos, acho que não tanto físico ou mental, mas sim um desgaste institucional. O ministro Barroso tem uma história belíssima no direito brasileiro. Eu que sou do Rio de Janeiro, né, impossível não ter acompanhado a trajetória dele na UERJ, né, na Procuradoria do Estado do Rio, e toda a gama, toda a doutrina que ele criou para quem fez direito, né, a revolução que ele fez no direito constitucional teórico ali, trazendo doutrina muito moderna naquela época e criando uma escola muito importante na UERJ e que se espalhou pelo Brasil, né? E todos os discípulos dele ali diretos tiveram muita projeção também nos seus campos e criando a constitucionalização do direito em outros ramos. Então fala assim, direito civil constitucional, direito administrativo constitucional, né, com as influências maiores da Constituição, muito por conta dessa escola do ministro Barroso. E ele tinha doutrina muito importante sobre direitos das minorias e sobre o papel do Supremo, né, dizendo que o Supremo tinha um papel contra-majoritário. O princípio democrático de eleições e de votações no Congresso Nacional teria que ser contraposto e equilibrado pelo papel do Supremo de defesa das minorias, né? Então, veja, talvez tenha se enganado quem achou que o ministro Barroso pudesse ser necessariamente alguém de esquerda, né? Parece que ele sempre foi um liberal, com traços ali iluministas, né? Muito voltado para essa tradição liberal norte-americana, talvez, né? Muito influenciado pelos cursos que ele fez. Ele foi, salvo engano, cursou Yale, teve muita ligação com as faculdades americanas,
E eu acho que nesse papel ele desempenhou bem em alguns julgamentos. Mas a expectativa de que ele pudesse ser necessariamente alinhado, né, a algum governo, ou aliado, talvez tenha sido equivocado. Eu acho que ele foi independente, pode ter sido frustrado ali, né, no julgamento, na primeira fase do julgamento do Lula, da prisão do Lula, depois acabou aderindo ali à questão da suspeição, etc. Mas eu acredito que não foi uma trajetória ruim, desse ponto de vista geral, não. Uhum, entendo. Agora, o Guilherme, nos últimos anos, o Supremo acabou ganhando um protagonismo inédito, intervindo aí uma série de questões centrais da política nacional. O ministro Barroso, em especial, foi uma das vozes mais ativas nesse processo. Você acredita que essa atuação do Barroso representou uma defesa da Constituição ou, de alguma forma, uma ampliação indevida se deu do poder do judiciário sobre os demais poderes? Em outras palavras, o Luiz Roberto Barroso foi um ministro que se caracterizou pelo garantismo ou pelo punitivismo na sua avaliação, Guilherme? Também não surpreende porque, como eu disse, o ministro Barroso tinha uma doutrina de defender um papel do Supremo ativo no sentido de um papel contra-majoritário, portanto, ser chamado ali a se posicionar em questões, mesmo que fossem posições não populares ou contrárias ao Congresso ou contrárias ao Executivo, né? Do ponto de vista penal, me parece que ele não foi tão garantista assim. Mas, do ponto de vista da atuação do Supremo mais amplo, que se fala em ativismo judicial, né, que seria essa participação mais ativa do Supremo em questões que também são, de alguma forma, de competência dos outros poderes. Então, né, fala-se que o Supremo, em alguns momentos, até teria legislado, porque criou regras, apesar da lei ou na lacuna de lei, mas eu entendo que esse acaba sendo o papel natural do Supremo, quando os outros poderes estão em algum tipo de crise ou conflito, ou então há uma lacuna legal, enfim, o Supremo tem esses poderes, né, de declarar uma lei inconstitucional, de declarar uma inconstitucionalidade por omissão, né, de tirar atos normativos do ordenamento jurídico. Isso tudo são funções clássicas da Suprema Corte. E, portanto, isso também não surpreende do ponto de vista desse histórico da doutrina do ministro Barroso. Mas, sim, do ponto de vista penal, né, ele aderiu, me parece, a uma fase mais punitivista. Nos últimos tempos, no entanto, o Supremo fez uma virada importante diante de ameaças à democracia e se uniu em torno dessa defesa. Infelizmente, também, o ministro Barroso foi uma peça-chave, eu acho que nisso a gente tem que reconhecer. Sem dúvida alguma. E diante disso, o ministro Barroso acabou sendo alvo de fortes ataques de setores bolsonaristas. Mas, de uma forma ou de outra, ele também acabou defendendo teses que reforçam o papel moderador das instituições. Como é que você vê a contribuição do ministro Barroso, o Guilherme, no enfrentamento ao golpismo e na defesa desse processo democrático burguês que a gente tem, especialmente durante o governo Bolsonaro? Como é que você avalia essa defesa que ele fez ao longo da sua gestão lá no Supremo, nesse enfrentamento ao golpismo? O ministro Barroso não participou do julgamento diretamente, né, agora do Rio de Janeiro e de toda aquela trama que a gente viu se desenrolar, porque se decidiu ali que a competência seria de uma das turmas, ele não compõe essa turma, mas ainda assim o papel do presidente é sempre fundamental na articulação institucional, na condução do processo, enfim, não diretamente, mas nos bastidores. O ministro Barroso se fez presente no julgamento, né? Ele estava ali na audiência assistindo, assim como o ministro Gilmar Mendes também, o que teve um peso institucional importante naquele momento de apoio à turma que estava julgando. Então, me parece que ele foi, ao mesmo tempo, comedido nas manifestações públicas, né? Ponderado. Durante o governo Bolsonaro em si, acho que foi um pouco mais contido, né? Um pouco mais apagado o Supremo como um todo, não só o ministro Barroso. Acho que o Supremo ali poderia ter tido um enfrentamento um pouco maior, mas não acho que em nenhum momento também deixaram de cumprir sua missão. O ministro Flávio Dino fala muito isso, né? Fala-se em ativismo judicial, mas, veja, o Supremo, como todo órgão do judiciário, tem que ser provocado.
para atuar. Tem o princípio da inércia da jurisdição, né? Claro, isso lá no inquérito do Alexandre de Moraes se discute muito. Mas, em geral, né, tirando essa discussão pontual, o Supremo respeita isso categoricamente. Ele só se manifesta quando é provocado, quando se ajuiza uma ação que é de competência do Supremo, ou chega um recurso de competência do Supremo, e ele tem não só a possibilidade, prerrogativa, mas a obrigação de se manifestar e decidir, né? O judiciário não pode deixar de tomar uma decisão sobre um determinado tema que é de competência dele, que foi submetido a ele. Portanto, essa participação é natural diante das instabilidades institucionais que a gente vê. Às vezes, o Executivo ou o Congresso é que provocam o Supremo e ele tem que atuar, não tem jeito. Agora, o Guilherme, a Maré News faz um contraponto aqui que eu, inclusive, traria para o nosso papo. Ela pergunta aqui, de maneira muito direta, e as festinhas? As festinhas em que o Luiz Roberto Barroso participou ao longo desse período dele lá no Supremo Tribunal Federal, muita polêmica envolvendo essas participações dele em encontros, festas, encontros particulares, enfim, inclusive uma mais recente com um presidente, na casa de um presidente ali de uma plataforma de aplicativo, se eu não estou enganado, cantou ali com uma figura da música popular brasileira, um negócio lamentável, essas posturas aí que o ministro eventualmente acabou adotando, e com esse discurso muito ligado à direita no nosso país, enfim, aos interesses, à defesa dos interesses do empresariado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação do ministro fora da Suprema Corte, nesses encontros que ele teve, nessas festinhas que ele participou e que as imagens se tornaram públicas. Cabe ao magistrado, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, participar desse tipo de encontro com figuras do empresariado e que muitas vezes têm interesses em discussões que são feitas no próprio Supremo Tribunal Federal. Esse encontro que ele teve ali, nessa participação na festa ali do presidente de uma plataforma de aplicativo, essa discussão estava sendo feita na época lá no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à uberização aqui no nosso país, enfim. Como é que você avalia essa posição do ministro participando desses convescotes, desses encontros com o empresariado? Sem dúvida, Anderson. Acho que os juízes em geral, o judiciário, ainda mais ministros da Suprema Corte, tem que ter essa cautela mesmo do velho ditado de não apenas parecer ser, né, imparcial, ser honesto, mas também parecer honesto, porque isso dá a confiança na sociedade de que aquele órgão de cúpula ainda está sendo correto e imparcial no seu julgamento. Então, acho que é de se evitar. Claro, todos são ali seres humanos, têm suas vidas sociais, e não tenho detalhes de por que ele foi parar ali com aquelas pessoas exatamente, mas eu diria, sim, que os magistrados, principalmente da Suprema Corte, têm que ter essa cautela, saber onde vão, saber quem são as pessoas que estarão ali, se há interesses, se há julgamentos. Isso acho que é parte, sim, do dia a dia. E, enfim, não sei se foi ali um descuido de verificar os convidados ou se havia ali alguma proximidade, mas concordo que é de se evitar, sim, esse tipo de evento, enfim, de imagem para a própria Suprema Corte. Na verdade, esse encontro, essa reunião, essa festinha da qual ele participou, foi na casa do próprio dono lá da plataforma, do presidente da plataforma aqui no país. Esse é que é o detalhe. Ele sabia muito bem quem estava lá nesse encontro, e isso não foi a única vez em que ele se envolveu em polêmicas no que diz respeito à participação em festas, enfim, é muito complicado. O Guilherme, eu queria te perguntar a respeito de uma outra linha que o ministro Roberto Barroso seguiu ao longo dessa trajetória dele lá no Supremo Tribunal Federal, porque ele cultivou uma presença midiática muito intensa ao longo dos anos no STF, algo pouco comum entre os ministros de tribunais constitucionais até então. Essa comunicação direta com a opinião pública, de alguma forma, contribuiu para aproximar o Supremo da sociedade ou acabou fragilizando a instituição ao personalizar demais as suas decisões? Eu não considero que ele inaugurou esse estilo, né? Porque a gente tinha já o ministro Marmente, que tinha um perfil de dar bastante entrevista, Marco Aurélio também, aliás, até depois de aposentado, né? Fala bastante com a mídia, até houve embate nesse sentido recente, os ministros atuais insatisfeitos aí com manifestações de ex-ministros, especialmente dele, mas o ministro Barroso também teve uma presença razoável. E eu acho que há um risco.
claro, é uma postura mais arriscada. O juiz, o magistrado, que é mais contido, que decide nos autos, que decide nos julgamentos, corre menos o risco de ser mal interpretado ou de extrapolar ali funções institucionais. Então, nesse caso, eu não consigo identificar algum evento de que tenha havido um grande prejuízo. Eu acho que esses outros ministros que eu citei talvez tenham tido declarações mais polêmicas ou embates mais diretos de questões que estavam sob julgamento. Mas o Supremo brasileiro ele tem já essa característica, não dá para negar. Veja, a Suprema Corte Americana, que, enfim, pode não ser um exemplo de progressismo nos últimos tempos, mas é um modelo de formação que é um conceito que é ali sempre espelhado, né, e que foi espelho para criar a nossa Suprema Corte, funciona da maneira muito diferente da nossa, né? Os julgamentos eles são absolutamente fechados, secretos, mal se divulga a decisão final, não se costuma divulgar votos divergentes, mesmo que tenha havido uma grande divergência interna, uma grande discussão no julgamento, normalmente sai só a decisão principal. Não estou dizendo que isso é correto ou o melhor modelo, mas o nosso modelo é o exato oposto disso, né? Talvez se critica um certo exagero no televisionamento, na publicidade das sessões, que gera, muitas vezes, pressões, né? E votos muito longos, como a gente está acostumado a ver. Isso não se vê, né? No julgamentos, por exemplo, há vários julgamentos nos Estados Unidos que nem fotos se pode tirar. Fazem aqueles desenhos, né? Aqueles esquetes de julgamento. Então, talvez nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas esse protagonismo, essa publicidade exagerada dos julgamentos no Brasil, que tem um lado de transparência positivo, mas tem um lado que gera esse risco de pressões ou de vaidades que é inevitável. Guilherme, passada essa análise que a gente fez aí da figura do ministro Luiz Roberto Barroso, a trajetória dele à frente dessa cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, eu queria falar um pouco sobre a sucessão do ministro, porque agora o presidente Lula, mais uma vez, terá de fazer uma nova indicação lá para a corte. Eu queria que você falasse um pouco sobre os fatores que devem pesar nessa escolha do presidente Lula e até que ponto a substituição do Luiz Roberto Barroso pode alterar o equilíbrio interno do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Lula sempre foi criticado pelos seus partidários no passado, né, pelo próprio PT e setores da esquerda, pelas indicações no passado, que em algum momento, e de certa forma, corretamente tentaram prestigiar perfis que não conseguiam acessar o Supremo, como pessoas negras, mulheres, enfim, mas foi criticado por não ter feito indicações mais alinhadas politicamente ou em termos de valores, né? Eu acho que o mais importante nas indicações são o alinhamento de valores democráticos do que propriamente alinhamento político direto, né? O próprio ministro, claro, Flávio Dino, chegou a ter participação no governo, mas não tem um histórico de jurista, tem um histórico não no PT, né? Mas, enfim, eu acredito que hoje a tendência seja de fazer uma indicação com maior alinhamento político ou de valores, né? Eu acho que essa é a chave mesmo. O ministro Barroso, como eu mencionei, tinha um grande apoio ali da comunidade jurídica, mas quem achou que ele era um sujeito declaradamente ou inarredavelmente de esquerda é que talvez tenha se enganado. Ele é, como falei, um liberal, um advogado privado, muito embora ele exercesse o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro, mas era um cargo que podia advogar privadamente, que hoje pode, né, é compatível com a função, e, portanto, era um advogado também empresarial, e o meio nos influencia ali, né? Então eu acho que essa é a tendência hoje, é uma indicação, um maior alinhamento valorativo político do que atender ali bom, se bem que temos a indicação recente do ministro Cristiano Zanin, né, que pode ter sido um pouco mais de relação pessoal ali,
e que também já se mostrou não tão progressista em alguns julgamentos. Mas, enfim, esse é o cenário que a gente tem. O Guilherme, eu queria falar a respeito de uma questão que é muito levantada nesse momento de indicações de ministros para o Supremo Tribunal Federal, porque parece que um dos preceitos constitucionais para que se indique um magistrado é que ele tenha notório saber jurídico. Eu ouvi esses dias um analista na grande imprensa dizendo que nenhum dos cogitados até aqui para essa vaga do Barroso lá no Supremo Tribunal Federal provou ser dotado de notório saber jurídico e esse comentarista também alegou que nenhum dos indicados, ou não dos indicados, mas dos favoritos para essa vaga, teriam livros publicados, teriam feito publicações que mostrassem que eles têm notório saber jurídico. Na tua análise, para uma figura apresentar esse notório saber jurídico, evidenciar que ele tem condições, conhecimento a respeito das questões jurídicas, é necessário que ele tenha obras publicadas, ou Guilherme? Não necessariamente, Anderson. Aliás, uma curiosidade, né, na história do início da República, a Constituição falava em notável saber, e não falava em notável saber jurídico. Né? Isso levou até a indicação pelo Floriano Peixoto de um médico, o Barata Ribeiro, que dá o nome à rua, né, Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro. Um caso muito curioso, porque o Senado tinha que aprovar essa indicação, mas o Senado levava um tempo até fazer o parecer, e, portanto, o ministro podia tomar posse e depois o Senado ia decidir. Então, o ministro Barata Ribeiro chegou a atuar por 10 meses, salvo engano, no Supremo. Há algumas pessoas que, estudando votos dele, acham que ele dava boas decisões e bons votos, até do ponto de vista jurídico, mas ele acabou sendo destituído pelo Senado. Quando o Senado finalmente fez o parecer, o retirou. E isso, desde então, se considera, muito embora até hoje a Constituição não use o termo, não exija a formação em direito, mas fala em notável saber jurídico. Em tese, alguém que, sem formação jurídica direta, poderia adquirir, de alguma maneira, esse conhecimento. E é um conceito que a gente chama no direito de conceito aberto. Ele não tem uma pré-definição. Portanto, não há necessidade. Claro, a tendência é indicar alguém com formação jurídica, com atuação no mundo jurídico, de alguma maneira, mas sem a necessidade de ter um mestrado, doutorado, obras publicadas. Bom, dessa lista que está circulando, eu posso dizer que não é absoluta verdade. Eu não conheço, eu sei por alto que o Vinícius Machado, né, que é da Controladoria, que já foi presidente do CAD, ele tem um histórico acadêmico, eu não sei se tem livro publicado, mas ele chegou a cursar a Sorbonne, acho que até ser professor convidado, então imagino que ele tenha, sim, publicado alguma obra. E o Bruno Dantas, que eu fiz o mesmo mestrado e doutorado que ele, aqui na PUC São Paulo, né, em Direito Processual Civil, e eu sei afirmar com certeza que ele tem obras publicadas, né? Tanto o trabalho dele de dissertação, de doutorado também, teve a mesma orientadora que eu, então posso dizer que essa informação acho que não tá precisa, né? E fora artigos, fora coletâneos e tudo. Então, pelo menos esses dois eu sei que tem, sim, obras publicadas. Se isso for um critério, pelo menos 2 atendem, né? Agora, digamos, dos 4 aí que estão circulando na lista, o AGU, eu desconheço também obras publicadas, mas eu acho que ele tem uma experiência jurídica, institucional importante, né? Ocupou vários cargos, é concursado. Bom, o concurso público pode ser considerado um teste de conhecimento jurídico, sem dúvida. E fora a experiência institucional. Então, acho que todos eles têm sim, cumprem esse requisito. Acho que vai ser mais uma questão mesmo de escolha de perfil. A gente daqui a pouquinho, inclusive, vai falar sobre esses nomes. Aliás, eu estou recebendo muitas críticas aqui a respeito de uma defesa, entre aspas, que eu fiz do nome do senador Rodrigo Pacheco para essa vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho eu explico o porquê eu citei o nome do Rodrigo Pacheco. Mas, antes disso, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que o próximo ministro ou ministra vai enfrentar em um Supremo Tribunal Federal, que ainda precisa lidar com a desconfiança de parte da sociedade, também com tensões políticas constantes aqui no nosso país. Fala um pouco sobre esses desafios que o próximo indicado pelo presidente Lula, caso seja aprovado pelo Senado, vai ter lá no STF. Sem dúvida, Anderson, porque você sabe que tem uma regra costumeira, né? Não está escrita, mas tem uma regra curiosa no Supremo, de prática mesmo,
que é a ocupação da presidência, né, tanto de turma quanto da presidência do Supremo. E, tradicionalmente, o Supremo diz, olha, o ministro mais antigo que ainda não ocupou esse cargo. Portanto, há uma tendência de um ministro novo muito rapidamente ocupar cargos de direção, por conta dessa regra costumeira do STF, né? Então, a gente vê o ministro Fachin, que não é, se a gente pensar, né, não tem tanto tempo assim de indicação, embora o tempo passe rápido, já vai ocupar a presidência do Supremo. O ministro Zanin já presidiu a turma, né, que julgou o caso aí do golpe. Então, vê-se que um ministro recente ele assume funções importantes muito rápido, não só de julgamento, não só de relatar processos, mas funções de direção. E fora que, como você bem disse, a pressão institucional, inclusive externa, sobre o Supremo, que era inimaginável, talvez, um ano atrás, que quem poderia dizer que realmente se concretizariam essas ameaças de sanções internacionais a ministros da Suprema Corte, se tornou real. Então, o ministro que assumir tem que saber, muito embora o próprio Jorge Messias já esteja, digamos, sofrendo antecipadamente, né, como ministro da AGU, esse tipo de sanção, vai ter que ter esse desprendimento, né, essa coragem institucional de assumir essas posturas. Espero que continue tendo, como essa formação teve. Repito, a gente pode ter críticas passadas e alguns julgamentos e algumas questões, mas não dá para dizer que o Supremo, nesse caso recente, não tenha se unido e sido muito corajoso institucionalmente para enfrentar temas importantes, né? Sem dúvida alguma. Agora, falando sobre nomes, você citou aí alguns, nome do Bruno Dantas, que é lá no Tribunal de Contas da União, o próprio senador Rodrigo Pacheco, que eu citei aqui, mas parece que quem desponta, acima de tudo, como favorito dessa indicação é o AGU, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, que é uma figura de confiança do presidente Lula. Quem é que a gente pode apostar? Como é que você vê aí esses candidatos? Você falou um pouquinho a respeito deles, enfim. Mas o Jorge Messias sendo favorito seria uma boa indicação para a Suprema Corte. Como é que você avalia esses nomes que estão colocados, Guilherme? O cargo de AGU acaba sendo uma visibilidade, uma vitrine importante, né, para essa indicação para o Supremo, dado o histórico. O próprio Gilmar Mendes foi AGU, né, pelo tempo que ele está lá. Dias Toffoli e do atual, agora que me fugiu, mas o indicado pelo Bolsonaro também, né, que foi AGU. Então, a gente tem esse histórico longo de André Mendonça, obrigado. Então, a gente tem esse histórico longo. Claro que é um cargo muito próximo da presidência, um cargo de importância jurídica fundamental, e defende a União, portanto, está ali sempre na defesa, claro, não do Poder Executivo que ali ocupa, mas naturalmente nem do governo em si, mas do Poder Executivo. E, portanto, é um cargo de bastante destaque e proximidade com o presidente, naturalmente cria uma relação de confiança, né? O Jorge Messias me parece ter sido dentro da AGU tem, como sempre, em qualquer instituição tem disputas, tem grupos que não necessariamente o apoiam, mas ele já mostrou essa coragem institucional, como falei, já foi alvo aí de sanções americanas, não tão graves aí, tão fortes quanto as do Alexandre de Moraes, mas tem mostrado essa altivez institucional. Acho que esse é um traço importante. Acho que, do ponto de vista jurídico, né, a formação dele, a atuação dele dão as credenciais, pode não ser dessa lista o jurista mais notável, com mais obras acadêmicas, como a gente estava falando, mas eu acho que tem a princípio o perfil, como perfis podem ser complementares também no Supremo, né? A gente pode ter aquele perfil mais jurista, um perfil de mais enfrentamento, né? O próprio Alexandre de Moraes, que a esquerda não apoiou, não gostava dos julgamentos, agora reconhece que ele fez um papel importante do ponto de vista do enfrentamento institucional. Portanto, acho que perfis podem ser complementares também. A gente tem um perfil só dentro do Supremo não necessariamente pode ser bom. O perfil jurista, acadêmico, pode até influenciar positivamente ali em alguns julgamentos importantes, julgamentos mais técnicos, mas talvez um perfil que conheça a institucionalidade dos outros poderes pode ser relevante. O próprio Flávio Dino é um exemplo disso, né?
conhece o legislativo, conhece o executivo, tem essa experiência de lidar com os políticos, que é fundamental também. Tem um trânsito importante com a política, como você traz aqui para a gente. Eu citei ainda há pouco na entrevista com o Hélio Dória o nome do senador do senador Rodrigo Pacheco como talvez um possível nome para o Lula indicar, porque o próprio Hélio Dória falou que eu tenho pleno acordo que a extrema-direita está mirando as eleições para o Senado no ano que vem. Eles querem eleger senadores, acima de tudo, para terem a possibilidade de discutir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a real intenção da extrema-direita quando foca, quando mira o seu interesse nas próximas eleições no Senado Federal. E talvez o nome do Rodrigo Pacheco, que presidiu o Senado, que é um nome respeitado lá no Senado Federal, nesse momento fosse importante para que o Lula pudesse fazer esse contraponto, digamos assim, estabelecer um diálogo entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, no momento onde a extrema-direita vai partir com tudo para cima do STF. Nessas eleições presidenciais, essas eleições gerais do ano que vem, ao que tudo indica, a extrema-direita deve ter maioria no Senado Federal, porque serão 2 senadores os escolhidos no próximo ano. Então, talvez, eu coloco tudo no condicional, talvez o nome do Rodrigo Pacheco pudesse fazer essa interlocução entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado, no sentido de tentar conter os ataques que a extrema-direita vai fazer ao STF. Enfim, a gente vai ter aí ao longo dos próximos dias e semanas a indicação do Lula. Ao que tudo indica, o Jorge Messias, o AGU, deve ser o indicado, mas vamos aguardar aí qual estratégia, que tipo de escolha o Lula vai fazer nessa 11ª indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. O fato é que, ainda que seja o AGU, nenhum dos nomes que estão colocados tem um compromisso efetivo com os interesses da esquerda. A grande verdade é essa. A gente não pode se iludir em relação a isso. A gente conhece a figura do presidente Lula, a trajetória dele política. Infelizmente, a gente não pode esperar que a gente tenha um ministro de esquerda no Supremo Tribunal Federal a partir dessa próxima indicação do Lula. A grande verdade é essa, infelizmente. E aí, Pérez, quero agradecer muito a tua presença aqui nessas análises que você fez ao longo da nossa edição de hoje sobre os nomes possíveis aí para a substituição do Luiz Roberto Barroso, falando um pouco da trajetória do ministro lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar a escolha do Lula e em breve a gente volta aqui no programa para repercutir esse nome que vai assumir lá uma cadeira no STF. Meu grande abraço, uma boa terça-feira para você, Guilherme. Agradeço mais uma vez o convite, um abraço a você e a todos que nos assistem. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Conversamos aqui com o Guilherme Pérez. Guilherme Pérez, que é advogado, também professor, doutor em Direito e professor na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio.